Fala, galera do terceiro ano, tudo bem? Hoje a gente vai falar aí da Segunda Guerra Mundial, que foi um conflito que aconteceu entre 1939 e 1945. Para a gente entender como é que acontece a Primeira Guerra Mundial, a gente tem que lembrar das nossas aulas anteriores. Esse é o contexto europeu anterior à guerra, que foi a ascensão do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália. Além disso, esses regimes estavam promovendo uma política de expansão territorial, anexando diversos territórios na Europa. Infelizmente, as potências europeias, França e Inglaterra, acabaram promovendo uma política de apaziguamento, ou seja, fizeram vista grossa para essa expansão, o que acabou culminando no conflito. O Japão tinha uma política expansionista desde o final do século XIX, quando invadiu a Coreia. Já em 1931, invade a Manchúria e em 1937 invade a China. Nesses locais, houve um grande massacre. Já a Itália invade a Líbia, na África, em 1931 e a Etiópia em 1937. A Alemanha promoveu uma política expansionista ainda muito maior e foi essa a causa da Segunda Guerra Mundial. Nós vimos que, ao fim da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes impôs uma desmilitarização da Alemanha. Entretanto, em 1935, Hitler impôs o serviço militar obrigatório. Nesse mesmo ano, a região do Sarre, que era uma região fronteiriça entre França e Alemanha, tinha sido anexada pela Alemanha nazista. Em 1936, foi a vez da Renânia, que tinha sido desmilitarizada no fim da Primeira Guerra Mundial. Em 1934, os nazistas invadem a Áustria, até que em 1938 a Áustria é anexada ao Terceiro Reich. A próxima meta de Hitler era a Tchecoslováquia, país criado ao fim da Primeira Guerra Mundial e que era de domínio, antes do conflito, do Império Austro-Húngaro. O sul dessa região era composto por uma maioria da população alemã. Esse era o principal argumento para Hitler querer invadir a região. Enquanto todas essas invasões iam acontecendo pela Europa, Inglaterra e França se omitiam, promovendo uma política de apaziguamento. Assim, acontece a Conferência de Munique em 1938. Essa conferência foi a reunião entre os representantes da França, da Inglaterra e da Alemanha. O acordo previa o seguinte: os Sudetos ficavam para a Alemanha. Só que a Alemanha não podia anexar nenhuma outra área sem a permissão da Inglaterra e da França. Detalhe: os representantes da Tchecoslováquia não tinham sido convocados para essa conferência. É óbvio que a Alemanha acabou avançando por toda a Tchecoslováquia. A intenção de Hitler era também avançar sobre a União Soviética e sobre o porto de Danzig, na Polônia. Lembra que a gente falou que alguns regimes autoritários que flertavam com o nazifascismo se instalaram em alguns países? Então, isso aconteceu na Espanha, em 1923. Em 1931, esse regime caiu. Em 1936, a Frente Ampla, que reunia setores democráticos, inclusive anarquistas, comunistas e liberais, acabaram elegendo um presidente de esquerda. Isso acabou incitando uma oposição dos setores conservadores, das elites. E, então, o general Francisco Franco, que liderava o exército, acabou liderando uma rebelião, e assim começou a Guerra Civil Espanhola. Diante da possibilidade do comunismo se instalar num país do Ocidente europeu, Hitler e Mussolini se unem a Franco, e foi uma oportunidade de Hitler testar seus novos armamentos. E foi assim que foi formado o eixo Berlim-Roma, a união entre Hitler e Mussolini. Logo em seguida, no mesmo ano, é feito o Pacto Anticomintern entre Japão e Alemanha. O objetivo era conter o avanço do comunismo.
Diante do avanço da Alemanha sobre o Ocidente, Hitler precisava garantir um avanço territorial sobre o Oriente, de forma que, diante da possibilidade de uma guerra, a Alemanha não fosse cercada. Assim, é estabelecido o Pacto Germano-Soviético em 1939. Esse foi um pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética. Por esse pacto, a União Soviética anexou Estônia, Letônia e Lituânia, que eram os estados bálticos, a Finlândia e parte oriental da Polônia. Já a Alemanha conseguiu anexar o tão almejado Porto de Danzig, na Polônia. Só que menos de um mês depois desse pacto, a Alemanha invade a Polônia. Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha. Apesar da declaração de guerra de Inglaterra e França à Alemanha, esses aliados pouco fizeram pela Polônia, que acabou se rendendo. O ano de 1939, primeiro ano da Segunda Guerra Mundial, não foi marcado por grandes batalhas, mas o ano de 1940 foi marcado pela Guerra Relâmpago, a Blitzkrieg, que foi a estratégia da Alemanha nazista, de ataques maciços com uso de carros blindados, aviação e navios de guerra. As invasões e anexações pela Alemanha nazista continuam a ocorrer. E em 1940, a Alemanha consegue ocupar a Dinamarca, a Noruega, a Holanda e a Bélgica. Pouco tempo depois, a Alemanha invade a França e trava diversas batalhas com o país. Acabam conseguindo ocupar Paris. Assim, as tropas francesas, inglesas e belgas acabam sendo empurradas para a cidade de Dunkerque e são evacuadas para Dover, na Inglaterra. Em junho, a Itália declara guerra à Grã-Bretanha e à França e invade também a França. O norte da França ficou ocupado pelos nazistas. Já no sul da França foi estabelecido o governo de Vichy, que colaborava com o regime nazista. Em julho de 1940, começam os ataques aéreos da Alemanha à Inglaterra, e assim trava-se a batalha entre a Royal Air Force inglesa e a Luftwaffe alemã. A Itália, tentando demonstrar ter tanto poder quanto a Alemanha, invadindo e anexando territórios, tenta tomar o Canal de Suez com cerca de 200 mil soldados. O objetivo era que a Inglaterra perdesse contato com suas colônias. Só que 35 mil soldados ingleses conseguem capturar os 130 mil soldados italianos. As forças nazistas e fascistas também atacam Grécia, Bulgária, Iugoslávia e toda a região balcânica. Em junho de 1941, a Alemanha invade a União Soviética, traindo o Pacto de Não Agressão firmado em 1939. O objetivo era conseguir minérios, cereais e petróleo na União Soviética. De início, foram muito bem sucedidos os ataques com canhões, aviões, mas o exército soviético era muito grande e a população foi muito resistente. Nesse mesmo ano, em 1941, acontece o ataque do Japão à base naval americana de Pearl Harbor. O objetivo do Japão era conseguir a hegemonia por todo o Pacífico, já que eles tinham uma política expansionista. Foi aí que os Estados Unidos entraram na guerra. Não podemos esquecer que, nesse contexto, foi de grande importância a participação da resistência, não só na França, como em várias outras regiões. Os partisãos, que eram civis que pegavam em armas para ajudar a conter as forças nazistas. As forças do eixo conseguem ter o domínio da guerra até o início de 1942. Só que isso começa a mudar a partir desse ano. Isso acontece a partir da Batalha de Stalingrado, entre 42 e 43, quando os soviéticos finalmente derrotam os alemães. Assim, é formada uma frente de luta dos aliados contra os alemães. Essa frente começa a avançar sobre a Alemanha. Enquanto isso, os Estados Unidos venciam o Japão nas batalhas de Coral e de Midway, em 1942.
A segunda frente de luta dos aliados contra o eixo é formada a partir do Egito. Tropas dos Estados Unidos e da Inglaterra lutam contra os alemães e italianos. Em 1943, acontece a vitória dos aliados, que conseguem controlar o mar Mediterrâneo. Assim, as forças aliadas desembarcam na Itália. Mussolini vai ser demitido pelo rei da Itália, que passa a lutar do lado dos aliados. Mussolini foi fuzilado e o corpo foi exposto em praça pública. A terceira frente de luta contra o eixo desembarcou na Normandia em 1944. Esse foi o dia D, que conseguiu anular as forças alemãs no norte da Europa. Os Estados Unidos travam duas batalhas contra os japoneses, em Iwo Jima e em Okinawa, em 1945, conseguindo vitória e ocupando as regiões. Pouco depois, Paris é libertada e os soviéticos chegam em Berlim em maio de 1945, hasteando a bandeira soviética sobre o Reichstag, o parlamento alemão. A gente já sabe que Mussolini foi caçado por populares, fuzilado e seu corpo foi exposto em praça pública. Já Hitler, ele se suicidou. Ou seja, a Europa já estava dominada pelas forças aliadas. Os regimes nazifascistas tinham caído. Mas os Estados Unidos, sob o argumento de acabar logo com a guerra, lançaram 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. 140 mil pessoas morreram em Hiroshima e 74 mil morreram em Nagasaki, fora os feridos e fora as consequências da radiação ao longo de gerações. Ou seja, a Segunda Guerra Mundial já estava ganha pelos aliados, mas os Estados Unidos precisavam mostrar todo o seu poder, cometendo esse grande genocídio contra a humanidade. A Segunda Guerra Mundial deixou entre 70 e 85 milhões de mortos. Desses, 21 a 25 milhões eram soldados. De 29 a 30 milhões eram civis que morreram nos ataques. E de 19 a 28 milhões eram civis que morreram por fome ou por conta de doenças ocasionadas por conta da guerra. Em 1943, acontece a Conferência de Teherã, no Irã, reunindo Stalin, da União Soviética, Churchill, da Inglaterra, e Roosevelt, dos Estados Unidos. O objetivo era planejar uma intervenção na França, ou seja, o dia D, dividir a Alemanha e alterar as fronteiras da Polônia. Além disso, por esse tratado, por essa conferência, era reconhecida a anexação dos estados bálticos pela União Soviética, assim como a parte oriental da Polônia. Em 1945, acontece a Conferência de Yalta, na Crimeia Russa. Os 3 representantes das potências se reúnem novamente e criam a ONU. Fazem uma partilha mundial, dividindo o mundo entre as potências capitalistas e a União Soviética. Em 1945, acontece a Conferência de Potsdam, em Berlim. Stalin, da União Soviética, Harry Truman, dos Estados Unidos, e Clement Attlee, da Inglaterra, se reúnem para discutir a desnazificação e a desmilitarização da Alemanha, bem como a abolição dos trustes e cartéis que sustentaram o regime nazista. Foi criado o Tribunal de Nuremberg para julgar os crimes cometidos pelos nazistas. A Alemanha ficou dividida em zonas de ocupação, 3 delas de influência capitalista na Alemanha Ocidental. Uma zona inglesa, uma zona francesa e uma zona americana, que deram origem à República Federal da Alemanha. Já no lado oriental, havia a zona de influência soviética, que deu origem à República Democrática Alemã. Era nessa região que ficava Berlim, que na verdade ficou dividida em 4 zonas de influência, por todos esses países aqui falados. Pela Conferência de Potsdam, Danzig volta para a Polônia e a Alemanha ficou obrigada a pagar aos aliados uma indenização de 20 bilhões de dólares. Em 1945, é criada a ONU, a Organização das Nações Unidas. O objetivo da organização é manter a paz e a segurança internacionais, além de promover a cooperação entre povos para resolver problemas econômicos, sociais, culturais e humanitários, sempre prezando pelos direitos humanos. É importante observar nessa organização a supremacia das grandes potências. O Conselho de Segurança é o principal órgão da ONU e aí, essas potências são membros permanentes e têm o poder de veto nas decisões do Conselho. A partir do fim da Segunda Guerra Mundial,
o mundo começa a se organizar sobre novas bases e fica marcada a bipolarização do mundo, que começa a ser dividido entre os alinhados ao capitalismo e os alinhados ao socialismo. É aí que começa a Guerra Fria.